quando o mal, em algum momento, vira práticas sexuais, expressões de gênero, formas de ser, o quanto você está se enquadrando ou não em determinados estereótipos, expectativas e normas. O mal não é mais a desigualdade, o mal não é mais gente passando fome, o mal não é mais a injustiça social, o mal passa a ser a travesti. Para a gente, né, resolver essa questão família, fundamentalismo, numa batalha dos afetos. Porque essas famílias das periferias, essas famílias têm esse afeto com essa figura desses pastores, dessas pastoras. E será que a gente comunica? Essa engenharia de patologizar, criminalizar e demonizar, ela se aglutina com esse processo de institucionalização de uma política que quer impor uma religião dentro de país. A gente está caminhando para, talvez, em um breve momento, se tornar um islã cristão no Brasil. Não tenho nenhum tipo de ressalva em falar isso. Existir uma bancada fundamentalista na Câmara é um sinal gravíssimo disso. Existir um complexo religioso de traficantes milicianos religiosos no Rio de Janeiro é um caminho para isso. As extremas patrulhas da sexualidade, da corporalidade, da interferência na economia, na interferência, enfim, todo o campo político, social, econômico e pessoal é um caminho para que isso aconteça. A gente não pode simplesmente se contentar com essa noção de que Deus é LGBTfóbico, de que a religião é LGBTfóbica, quando ela não é, né? Quando ela pode não ser, quando ela pode ser disputada. E é muito bacana a gente poder ter perspectivas de reconstrução desses laços, porque a transformação desse país, a reconstrução desse país, dos nossos laços, das nossas comunidades, sem dúvida nenhuma, vai ter que dialogar com fé, com religião e com liberdades. Fiquei muito feliz quando recebi o livro e conheci esse trabalho, então queria também parabenizar a Guti e todas as pessoas envolvidas na organização, na escrita, nos relatos. Acho que é um livro extremamente importante, porque une dois universos que aparentemente estão muito desconectados, né? Que é o da família, que é o da religião de um lado e das pessoas LGBTI+, de outro, porque historicamente foram apartados, né? Isso é uma produção da história, da nossa cultura, da nossa sociedade, não é um dado natural, então acho que esse livro nos ajuda a entender um pouco, e acho que o objeto dessa mesa inicial também é a gente discutir essa questão, que talvez seja uma das questões mais centrais e mais difíceis de responder, e eu estou feliz de estar na mediação, porque eu vou fazer perguntas, eu não vou ter que responder aqui hoje, que é justamente o porquê somos uma sociedade LGBTI-fóbica, né? E as raízes disso. Então, sem mais delongas aqui, eu quero trazer já essa primeira questão. De onde vocês identificam, a partir da experiência de vocês, a partir dessas reflexões que vocês têm produzido em campos diferentes, da onde vocês acham que vem, né, esse processo de construção de uma LGBTfobia na nossa sociedade? Como tem esse lugar primordial para a gente aprender sobre o amor, que é a família, né? Esse lugar que tanta coisa nesse mundo e nessa vida informam para a gente que é um porto seguro, que é um lugar de segurança e que é um lugar de amor. Mas o que é chamado de amor? O que é nomeado como amor? Que tipo de relações são nomeadas como amor? Né? Quantas violências cada um de nós aqui já não sofreu em nome de é porque eu te amo? Quantas violências a gente já não sofreu em nome de é porque eu te quero, é para o seu bem? E aí essas palavras amor e bem, a gente chega uma hora que podem estar nomeando coisas muito estranhas, né? E é importante, ficando aqui, girando um pouco, arrodeando essa pergunta que eu estou tentando responder sem responder, que o Renan faz, como esse lugar de amor, esse suposto porto seguro, é um lugar também de muita violência. E é um lugar de uma violência normatizadora, porque é um lugar construído na referência de uma norma binária, cis-heterossexual, reprodutiva, essa família que é construída a partir dessa norma e para garantir a perpetuação dessa norma. A finalidade dessa família, em última instância, é criar filhos que sejam adequadamente produzidos para viver em sociedade dentro desses
de uma certa forma de viver as suas práticas sexuais e as suas expressões de gênero e as suas identidades de gênero. E como isso cria hierarquias, quem é que está acima de quem, homens acima de mulheres, adultos acima de crianças e jovens, e como isso cria lugares sociais. A primeira pergunta que define um bolinho de células dentro da barriga de uma pessoa grávida é: é menino ou é menina? E é uma bolinha de célula, e, dependendo da resposta, se é menino ou se é menina, bom, tudo bem, quando é um bolinho de célula, não dá para saber se é menino ou se é menina, mas, enfim, vocês entenderam. Você já tem toda uma definição de quem aquela pessoa vai ser, como é que é a vida que ela vai levar, o que ela vai poder e o que ela não vai poder. Essa norma define o que você pode e o que você não pode, quem você pode, como você pode ser nesse mundo. E quantas vezes a igreja funciona como uma comunidade expandida dessa família, como uma comunidade ampliada, que pode e tem a dimensão de pertencimento, de apoio, de proteção, de suporte, mas, muitas vezes, a um preço alto demais. Porque, muitas vezes, esse pertencimento, tanto à família quanto à igreja, é um pertencimento desde que? É um pertencimento condicional. É um pertencimento, você pode ficar aqui, mas desde que você deixe X, Y aspectos de quem você é do lado de fora. Isso tem que ficar lá fora. Isso não entra. Senão você não entra. E isso cria, e no caso da igreja, né, com essa conexão com o sagrado, com essa conexão com Deus, como muitas vezes vai se criar experiências de sagrado e experiências de Deus muito atravessadas por uma lógica de vigilância, de policiamento, né? É um Deus que tudo vê, que está o tempo todo, mesmo no mais escondido do seu coração, ele sabe de tudo. Não tem como você esconder nada. Que Deus persecutório. Que Deus assustador e ameaçador. E aí, quando ele se junta com imagens de um Deus em guerra, de um Deus Senhor dos Exércitos, de um Deus bélico, de um Deus que está aí para extirpar e destruir e esmagar o inimigo e o mal. E aí, quando o mal, em algum momento, vira práticas sexuais, expressões de gênero, formas de ser, o quanto você está se enquadrando ou não em determinados estereótipos, expectativas e normas. Isso é o mal. O mal não é tirar tudo que o pessoal que está dormindo na rua tem em pleno inverno em São Paulo. O mal não é mais uma mulher grávida ir visitar a avó na sua comunidade de origem e levar um tiro e morrer. O mal não é mais uma mãe estar levando um menino para a escola de mão dada e o garoto ser morto na mão da mãe. O mal não é mais a desigualdade, o mal não é mais gente passando fome, o mal não é mais a injustiça social, o mal passa a ser a travesti. A quebra da norma, a quebra da expectativa. E aí a gente vê os defensores da família e a gente fica pensando de que mal a família precisa ser defendida. O que destrói a família? É uma filha ser travesti? É um filho ser viadinho? É uma filha ser sapatão? Ou é botar essa pessoa para fora de casa? Ou é dar uma surra? Ou é não conseguir acolher e não ter condições de respeitar essa pessoa? O que destrói a família? É a violação da norma ou é a violência da norma? Qual é o perigo? O Paul Preciado, ele tem um texto que é lindo e muito triste, chamado Quem Protege a Criança Queer, que ele escreveu na época das manifestações na França contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e que as manifestações contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo eram muito construídas e articuladas em torno dessa lógica de defesa da família e de proteção da criança,
Por isso ele escreve esse texto, Quem Protege a Criança Queer, porque ele fala da sua própria infância e de como ele, como criança, não teve direito a ser protegido, de como ele não teve, que lógica é essa de proteção e de defesa de uma família, de uma criança, quando você tem uma criança que é privada da possibilidade de ser amada pelo seu pai, de ser compreendida pelo seu pai, de ser acolhida pelo seu pai, de ser respeitada pelo seu pai, de ser amada pelo seu pai. Ele falando da experiência dele. Então, se constrói essa experiência de que isso não é para nós. E, no entanto, eu não seria eu falando aqui se eu não trouxesse para esse debate essa dimensão. E, no entanto, como tantas vezes é justamente a partir dessa experiência de exclusão, é a partir dessa constatação de que, para tantos de nós, é impossível, em diferentes graus, mas é impossível fazer essa adequação. É impossível tentar ser quem nós não somos. É impossível tentar deixar de fora o que a gente não tem como extirpar de quem nós somos. Justamente a partir dessa experiência, que muitas vezes, tantos de nós passamos pela experiência do exílio, de se ver às margens do mundo conhecido, como justamente para muitos de nós esse também é um momento de libertação. Esse é um momento de, bom, se eu não tenho a referência da norma, como é que eu vou me construir como pessoa? Quem eu vou ser? Quem eu vou ser nesse mundo? Quem eu sou? E, nisso, a gente, muitas vezes, tem a oportunidade de refundar, de recriar, de reinventar quem nós somos, como nós somos, qual é a nossa terra, qual é a nossa gente, por onde a gente caminha, com quem a gente caminha, reinventar a noção de comunidade, redescobrir a noção de família. Tantos de vocês aqui são família para mim. Reinventar, recriar, refundar também a noção de comunidade de fé, de comunidade que partilha uma experiência de sagrado. Reinventar a igreja, né? Reinventar as nossas relações e redescobrir a possibilidade do amor. E que, nesse processo, a gente possa sempre estar atento e vigilante para não reproduzir entre nós e conosco práticas violentas, práticas de acolhimento condicional, de que você só pode estar aqui com a gente se você for de determinada forma, se você fizer de determinado jeito, se você deixar alguma coisa do lado de fora. Que a gente possa estar vigilante, atento, para tentar não reproduzir essas práticas entre nós. E, quem sabe, criar um nós que não seja um nó cego. Criar um nós que não seja existente desde todos somos iguais e todos temos as mesmas experiências, porque não somos e não temos. Que nós possamos ser nós desde um encontro de muitas pessoas preciosas e únicas, para que a gente efetivamente possa ser chão uns para os outros, terra uns para os outros e casa uns para os outros. Não sei nem o que dizer depois da sua fala, né? Me bagunçou toda aqui, né? Mas eu vou por um outro caminho para a gente ir tentando, né, criar esse mosaico, criar esse quebra-cabeça, da gente entender essa raiz, né? E aí eu vou começar pela teologia, né? Já que sou teóloga, tem que falar de Deus. E Deus aí é uma pedra no sapato, muitas vezes, ou às vezes é uma pedra bonita, um cristal que ilumina, que traz boas energias. Vai depender de onde está essa pedra. Mas essa pedrinha, Deus, por muitas vezes, foi uma pedra gigantesca no sapato, e aí eu começo com essa questão do feminismo, da vida das mulheres, né? E de um Deus, e aí a gente vai falar a partir da teologia cristã,
monoteísta de um Deus que, na teoria, não tem sexo, mas tem sexo. Na teoria, não se reproduz, mas tem filhos e filhas. Então, assim, como que a gente pensa esse Deus macho não sexualizado? Ou sexualizado a partir das nossas práticas litúrgicas na nossa comunidade de fé, da qual esse falo de Deus, e aí tem um livro, né, que já deixa aí esse nome, que esse falo de Deus é invocado. E quem pode invocar esse falo de Deus? Quem é o verdadeiro representante que pode adorar esse Deus? É um homem. Então, nessa relação homoerótica de um cristianismo que vai negar isso quando vai lidar com esse corpo. E aí, pensando o corpo da mulher, né, para a gente fazer esse caminho, como esse corpo negado, né? E Ivone Gebara fala, né, que as mulheres não têm vamos dizer assim, né, o cosplay, ou não tem o dublê nos céus, porque o Deus é homem, é o Deus Pai, é o Filho, o Espírito, né? Embora ruá a gente use e transgrida a partir do hebraico, mas é tudo o masculino, então não há essa identificação. E a partir das teologias feministas que a gente vai abrindo caminhos também para teologias queers, LGBTs, gays, né, os nomes que vão se decorrendo no caminho, porque a gente vai começar a criticar essa figura desse Deus. E a gente precisa criticar a figura desse Deus. Isso não impede a gente de continuar a cultivar a nossa espiritualidade cristã, mas sim olhar com esses outros olhos, né? Estou sem meu óculos, mas a gente ia usar o exemplo do óculos, mas são as lentes que a gente vai colocar, né? Ou uma palavra mais sofisticada da teologia, né? As hermenêuticas, que a gente vai lidar com esse Deus, com esse texto, com essa tradição. E a gente tem que olhar e assumir o nosso BO enquanto cristianismo também, né? De um monoteísmo desde o Antigo Testamento, violento contra outras tradições religiosas, né, que vai impor algumas questões. Então, tudo a gente tem que olhar com a delicadeza, com a questão histórica, para que a gente possa viver uma espiritualidade libertadora. Né? Ser LGBT e cristão não é antagônico. E isso que muitas pessoas, seja cristãs, fundamentalistas, ou LGBTs não religiosas, não compreendem. Estamos nessas margens, né? Cris falou das margens, e a gente fica nessa margem, nesse entre-lugar. Mas vamos falar um pouco mais sobre o fundamentalismo. Então, esse é o panorama da nossa fé. Um Deus homem, né? Uma tradição patriarcal, cis, heteropatriarcal. E aí a gente tem esse fenômeno atual, que será que é só atual, mas vamos usar esse termo, do fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo religioso ele não surge como algo per si, ele surge como uma reação. Então, a gente precisa entender que o fundamentalismo religioso ele é uma reação aos avanços. Se a gente olha para trás, é o avanço da leitura bíblica, quando começa o método histórico crítico, é o avanço pensando, né, as teorias de Darwin que tinha ali naquele momento, do evolucionismo. Então, o fundamentalismo surge num contexto reacionário e continua. E o que antes era auto-intitulado, né, porque tem aquele livro, né, com 12 volumes, The Fundamentals, né, hoje o fundamentalista é o outro. Né, eu nunca vou falar que eu sou o fundamentalista. Né, e aí a gente tem essa mudança, inclusive, do uso do termo para outras tradições religiosas, principalmente o Islã, a partir do 11 de setembro. Então, é importante a gente mapear um pouco, tentar essa arqueologia do fundamentalismo religioso para saber que essa raiz, que não começa, né, nesse momento, mas começa da própria tradição cristã, sim, e a gente precisa olhar criticamente para chegar no ponto que as famílias vão tecer todas essas gamas de violências nesse cotidiano. Só que, além de ser uma reação, o fundamentalismo também é um processo de um projeto político. Né, o avanço do fundamentalismo, e aí pensando, né, América Latina ou Sul Global, ele não se dá por acaso.
né? A gente vai ter agora, recentemente, vai ter o censo, e a gente vai ver um avanço dos evangélicos, né? Um câmbio, aí, uma mudança nesse mapa religioso brasileiro. E isso não se dá por acaso. A gente precisa olhar esse fenômeno também como um processo político de instrumentalização da religião cristã evangélica como um ataque da hegemonia. Porque se a gente olha para trás, e isso é muito importante, que eu acredito que a maioria aqui, exceto algumas pessoas que eu conheço, que sejam católicas, a gente, enquanto evangélico, tem um gap sobre a teologia da libertação, sobre os movimentos ecumênicos, sobre os movimentos, né, que estão na luta faz tempo, e a gente não olha para trás e vê que a luta, né, o combate à teologia da libertação na América Latina foi um projeto orquestrado. Tem documento da CIA. Não é ficção, tem documentos, né? Documento de Santa Sé. Enfim, tem ali coisas concretas para a gente ver que o estanque da teologia da libertação na América Latina e o avanço do evangelicalismo na América Latina não é por acaso. Então, a gente precisa, quando a gente vai falar das nossas dores também, a gente precisa olhar também as nossas dores como um projeto político da hegemonia que quer estabelecer não só uma única religião, no sentido, né, que o fundamentalismo é o fechamento, o cerramento das interpretações, mas também como um único modelo de família, de ser, da pessoa, né, certa, do cidadão do bem. Né? E isso é muito importante a gente olhar para a gente compreender essas raízes. E essas raízes estão nesse processo, né, hegemônico, se a gente olha também um pouco e começa assim, a questionar a questão da família, de onde surge esse contexto, né, da família cristã, a gente vai ver que está ligado à propriedade. E a gente não pode, na nossa luta contra a LGBTfobia, na nossa luta enquanto cristãos, cristãs ou não, progressistas, esquecer que existe o capitalismo atravessando esses corpos, existe o neoliberalismo bagunçando tudo e colocando tudo enquanto mercado. E isso é importante a gente olhar para quando a gente vai tentar mapear essa raiz, a raiz da violência. Porque a raiz da violência está ali também no capital, está nessa função que o outro é o mercado. E que esse outro precisa ser protegido, né? Essa propriedade precisa ser protegida a partir desse conceito da família. Né, quando a gente olha, né, e aí todas as críticas que os movimentos, ou a esquerda, ou o movimento LGBT que destrui a família, é porque a gente desloca o conceito de propriedade do patriarcalismo. E a gente não pode se esquecer disso, a gente não pode minimizar isso para a gente construir a nossa luta, porque tudo essa coisa política que eu estou falando aqui, ela vai desaguar no cotidiano das famílias. Não é necessariamente da família classe média alta, que vai na igreja do XYZ, né? Não vou nem citar os inomináveis, mas vai estar na igrejinha de base, das periferias. E aí, o que antes, nas periferias, existia uma solidariedade de classe, hoje já não existe mais, existe uma solidariedade entre religiões. Então, você é meu irmão, minha irmã? Aí eu te ajudo. Se não, eu vou destruir seu terreiro, eu vou te expulsar de casa porque você é LGBT, eu vou te bater na rua. Então, é isso, esse projeto político que a gente fala, que parece que é abstrato, não é. Ele é muito concreto. E ele é concreto que está no nosso cotidiano. E entra nas nossas famílias a partir desses discursos que são permeados por o que a gente pode chamar de uma cultura gospel, que não está necessariamente no seminário ali, que o pessoal vai fazer o Mackenzie, que eu fiz, não vai fazer teologia no Mackenzie, mas vai estar nesse cotidiano das rádios, da TV, das mensagens do WhatsApp. Então, como que a gente consegue olhar para esse todo político, que é muito importante, para a gente compreender essa geopolítica, porque essa geopolítica vai ser uma geopolítica dos afetos, de como que esse pai, essa mãe, esse cuidadora, vai agir com o seu próprio filho ou filha ou filha.
Então, é muito importante a gente rastrear isso, porque aí esse discurso, né, que Cris estava falando, da família, o que vai destruir a família? Só que a gente tem que olhar que, para muitas pessoas, principalmente nas periferias, a família é a única coisa que tem. E se eu ouvir de uma figura que é um pastor ou uma pastora da minha igreja, que é uma pessoa que eu tenho confiança, que está no meu cotidiano, me ajudando na questão de lazer, de acolhimento, de trabalho, financeiro, todo o suporte, e esse pastor está falando que aquele grupo vai destruir minha família, como eu não vou acreditar? É a única coisa que eu tenho. Duas, é a pessoa que está no meu cotidiano que eu posso contar. Então, é muito importante a gente entender que vai se reproduzir a partir de um lugar que, para essa pessoa que vai fazer essas violências, é um lugar que ela está fazendo a vontade de Deus. Genuinamente. Por mais, né, violento, execrável que seja a atitude. Então, a gente tem que pensar numa disputa para a gente, né, resolver essa questão família, fundamentalismo, numa batalha dos afetos. Porque essas famílias das periferias, essas famílias têm esse afeto com essa figura desses pastores, dessas pastoras. E será que a gente comunica? E será que a gente, né, enquanto progressistas, teólogos, teólogas, enfim, que cada um aqui representa, estamos conseguindo nos comunicar teologicamente, porque também é uma questão teológica, com essas famílias? Como que se dá essa disputa desses afetos? Só se dá estando no cotidiano, estando nos territórios, estando construindo pontes concretas. As duas falas também dialogam nisso. Raízes não é aquilo que está no passado, mas as raízes estão presentificadas aqui, né? Nossa visão de presente e passado envolve essa aproximação aí. Então, acho que bacana que vocês duas já trouxeram uma leitura das raízes, como elas concretamente estão postas hoje nas possibilidades de disputa também, que os outros diálogos durante o dia vão aprofundar. Passar já então para a Bruna de imediato e depois o Lucas. E esse debate, assim, ele me toca pessoalmente, mas também a partir do trabalho que eu faço na ANTRA de monitoramento da violência. E há muitos elementos que vão nos ajudar e têm me ajudado a pensar também quanto que esse ódio que bota o país como o que mais assassina pessoas trans do mundo, com extrema crueldade, tem a ver com esse debate, com o fundamentalismo religioso, com as próprias práticas que estão descritas na Bíblia, de atear fogo, do espancamento, enfim. Eu acho que isso tem tudo a ver, e por isso, Guti, que gerou uma confusão, porque eu ia estar em outra mesa, eu falei, não, essa tem a ver com a minha pesquisa, e eu tenho que estar nessa, e eu acho que agora só celebra esse momento, após ouvir minhas duas companheiras, porque a gente estava falando ali atrás, eu e o Bug, que a gente está muito em sintonia com essas discussões, embora às vezes pareça que a gente está muito sozinho falando no nosso campo. Quando a gente tem a possibilidade de uma pessoa como o Guti, né, e toda essa equipe que tem a sensibilidade de unir essas pessoas que parece que estão em campo tão distinto, a gente vê realmente essa colcha que se dá no nosso dia a dia, porque para além da pesquisa, você é feminista, nós estamos organizados em um campo progressista, né, que quer fazer essa disputa, embora não haja esse campo tão aberto da forma que a gente gostaria. E eu acho que é muito desafiador e é algo que a gente tem precisado muito nesse momento de retomada do Brasil, que é de ousadia. Então, eu acho muito ousado esse debate e esse momento de estarmos aqui fazendo esse tipo de debate. Obviamente que gostaria que tivéssemos muito mais pessoas para ouvir, espero que outras pessoas tenham contato em um outro momento. Eu estava pensando e refletindo sobre diversos aspectos, assim, e eu lembro rapidamente, quando eu ouço a palavra família, eu lembro da Amanda Palha, não sei se alguém aqui conhece, não conhece, anota o nome para pesquisar depois, que ela fala do quanto que a família já está destruída. E eu acho que um dos desafios que nós temos e que pessoas LGBTQIA+ têm é de construir um outro arranjo familiar, já que este que é pautado a partir lá atrás do paraíso de Adão e Eva, não é o que a gente quer, inclusive, habitar. Seja porque a gente não cabe, seja porque fomos impedidas de reproduzir aquele padrão.
Então, rememorando o mito de Lilith, eu acho que Lilith, a excluída, né, a invisibilizada, inclusive a travesti, talvez, né, quem sabe, me coloca nesse lugar de muita potência. Então, hoje, a minha religião é a travestilidade, porque ela me traz toda a possibilidade de ser, existir, de liberdade, que não me é permitida em nenhuma outra religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, principalmente porque eu tenho dificuldade em abrir mão da minha liberdade. Se eu tiver que usar uma roupa toda branca na sexta e eu quiser usar uma colorida, já está abrindo mão da minha liberdade e eu não quero. Se eu tiver que todo sábado deixar de comer alguma coisa porque a religião, não quero, porque a minha liberdade custa muito caro. Então, a travestilidade hoje é o que possibilita toda a potência de eu ser, fazer, desenvolver, existir, constituir família, enfim, desconstruir esse corpo, inclusive, que foi marcado em uma biologia cisgenerificada, biologizada e cristianizada. Né? Quando a colonização vem, quando as pessoas começam esses estudos da medicina, quem eram que tinham apenas o acesso à medicina, aos cuidados em saúde, se não religiosos? Então, a própria constituição da medicina também é atravessada por esse aspecto religioso, que vai dizer quais são os corpos que merecem ser cuidados ou não, quais os que estão quebrados ou não. Eu tenho uma frase que eu amo, que diz: todo dia Deus aprende um milagre novo com a humanidade. E aí, como que isso vai se desdobrar e atravessar cada pessoa que está aqui, mas me faz pensar no quanto que nós temos produzido milagres que não são possíveis de ser feitos por uma divindade, senão por nós. Pessoas que são imagem e semelhança dessa divindade que está posta, que nós devemos buscar, então, essa conexão. Então, eu acho que nós temos uma população, e aí pensando no Brasil, pensando religiões monoteístas, abraâmicas, nós temos um Brasil que se autodeclara como maioria, em torno de 70 e pouco por cento, quase 80% cristã. Isso é um sintoma grave para nos dar elementos e caminhos dessa origem do ódio. Eu tenho a impressão, ao longo das pesquisas, dos estudos, quando eu chego a pensar nesse processo de colonização, que quando a religião ela é colocada como um dos argumentos para as expedições, né? Para além dessa falsa ideia de buscar caminhos para as Índias, não sei o quê, foi dito, inclusive, não, mas nós vamos lá porque nós vamos levar a nossa religião para aquelas pessoas sem fé, pagãs, sem alma, e etc. Então, a transfobia, a violência contra esses corpos que não são imagem e semelhança desse Deus, desse Jesus branco, com cabelo de chapinha e olhos azuis, chega de caravela. Então, eu posso dizer que a transfobia chega e atraca de caravela no Brasil. E, desde então, ela vem sendo reproduzida e defendida por diversas óticas. Eu lembro de Chica Manicongo, 1591, depois quem quiser pode pesquisar a história dela, mas ela talvez seja o primeiro caso em que a transfobia se materializou com a perseguição da possibilidade de ela existir enquanto um corpo dissidente, não cisgenerificado, não cisgênero. Porque ela rompe, sendo uma pessoa que foi designada homem ao nascer, trazida para o Brasil como um homem escravizado, mas ela se reivindica dentro de uma figura de aspectos femininos, que vai reivindicar, inclusive, uma autodeterminação de gênero, que parece que é um assunto que a gente está discutindo hoje. 1591 foi o ano de sua morte. E ela foi morta porque a Inquisição determinou: ou você abre mão de ser isso que você é, ou você vai ser ateada a fogo, vai ser assassinada. Esse talvez seja o primeiro caso datado, e ele é, inclusive, catalogado de transfobia praticado no Brasil em decorrência de uma ordem religiosa vigente que estava aqui nesse momento. E, desde então, tudo que a gente vem, quando eu venho fazendo esse mapeamento dos assassinatos, tem muito a ver com você não pode dizer que você tem um gênero diferente do que consta na Bíblia, que é homem e mulher. Então, eu vejo muita essa conexão. E eu fico sempre reflexiva, porque, ao pesquisar outras culturas, outros momentos históricos, eu tenho tido a noção de que o cristianismo nem é conhecido pela quantidade do seu amor, mas sim pela força do seu ódio. Isso é uma frase que, assim, para mim, sintetiza demais isso, porque culturas foram dizimadas, identidades, povos. Gente, imaginar que a Grécia é um Estado cristão é absurdo para mim. Que cultuar, enfim, acreditar no panteão dos deuses gregos e etc. é mito e cristianismo não, para mim é absurdo.
né? E a gente, às vezes, acaba reproduzindo. Então, eu também gosto de fazer essa contraposição, dizer o mito de uma ideologia religiosa cristã precisa também ser visto para quem que ele está a serviço nesses tempos atuais. Então, isso vai se repetir nessas outras religiões e nesse modelo de família. E, assim, eu vejo religião, família, como instituições, assim mesmo, que vão compor um desenho que foi posto para dizer quem é cidadão e quem não é. Então, a primeira instituição é a família, essa família nuclear. A segunda instituição, e aí você acaba herdando, né, essa mesma religião que a sua família traz. E aí depois tem a instituição da escola, e aí a gente vai abrindo para as outras instituições políticas, sociais, etc. Essas duas que se retroalimentam, elas têm, sobretudo, a partir de um modelo lá da Revolução Industrial, que vai definir o padrão dessa família de margarina, o que é homem e mulher, tem que ser casado, ter filho, inclusive para gerar mão de obra barata e precarizada. É disso que a gente está falando. Quando ela fala sobre o capitalismo, sobre o neoliberalismo, é sobre isso. O neoliberalismo e o projeto político de uma identidade religiosa que se retroalimenta da exploração da vulnerabilidade das pessoas, porque eu só vou te dar o sopão para você que está em situação de vulnerabilidade ou está em situação de rua, se você orar junto comigo. Não é porque eu sou uma pessoa benevolente, porque se você não orar comigo, eu não vou te dar esse sopão. Então, não está em jogo, na verdade, a bondade, mas é quase que um amor ao ódio, é ir um ódio pelo amor, ou através do amor. Particularmente, eu não gosto de falar de questões pessoais, mas, particularmente, o Deus que eu conheci foi o que me fez, inclusive, deixar de acreditar num Deus. Então, eu não sou ateia, porque eu jamais iria dizer que não existe o que vocês acreditam, mas eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu me libertei de ter que buscar a Deus. Sabe? Não sei se faz sentido para vocês, mas esse Deus do ódio, esse Deus que está colocado na minha família, que, inclusive, houve uma ruptura muito precoce quando eu tinha 13 anos de idade, não é um Deus jamais que eu quero que habite dentro da minha casa, dentro dos meus arranjos familiares, que são vários. Eu acho que famílias, elas não podem ser reduzidas a um núcleo pequeno de pessoas que estão ali para defender a propriedade privada. Por isso que eu digo que quando essa religião chega nos nossos territórios e ela destrói esses outros arranjos, porque as famílias, imaginam como que era viver aqui com os povos originários que não tinha esse arranjo de uma família chata, cafona, brega, e que acha que é mara, né? Então, eu tenho a impressão que essa origem, né, dessa violência, desse mal, tem muito a ver, sobretudo, com a ordem hegemônica ou a tentativa de uma ordem hegemônica cristã no Brasil, sobretudo, que é a nossa realidade, mas onde o cristianismo está instalado como religião majoritária. A gente precisa pensar e discutir e refletir sobre as milícias cristãs, e aí, ao longo da história, a Ku Klux Klan era religiosa, era cristã, para ter um exemplo. Né? Mas, quando a gente parte para os dias atuais, gente, complexo de Jerusalém. 80% da população carcerária se autodeclara cristã. 80% da população do Brasil se declara cristã, 80% da população carcerária também. Será que isso não tem uma relação? Os países mais violentos, mais precarizados, que têm maiores índices de desigualdade, são países muito mais religiosos, cristãos, sobretudo quando a gente olha o contexto de América Latina e Caribe. Então, eu acho que a gente precisa dar esse olhar menos romantizado. Eu acho que abrir o dia, porque eu acho que vai aliviar ao longo do que os outros debates, acredito que sim. Eu acho que esse é o momento da gente realmente falar das feridas, né? Falar dessas cicatrizes que estão postas, para a gente dizer assim, olha, o cenário é esse aqui, a bomba nuclear, né, em época desse cara aí que está no filme novo também, que descobriu a bomba nuclear, está aí, está posta. O que a gente vai fazer agora para reconstruir esse momento? Então, eu acho que é importante a gente pensar. E, ao longo da história, me encaminhando para finalizar, a gente tem 3 processos que eu gosto de pensar quando eu vou fazer as análises do caso de assassinato, que é o processo de demonização, que vem e acontece junto, né, da própria religião, como eu falei no início, a Inquisição, então a demonização desses corpos dissidentes, das mulheres histéricas, que são jogadas na fogueira, das pessoas do Chica-Manicongo, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas negras, né, a escravidão no Brasil, inclusive, foi apoiada e incentivada pela Igreja Católica.
É importante a gente dizer isso, né? A religião sempre esteve ali junto do Estado, interferindo e contribuindo para essa opressão que está naturalizada. Então, os processos cíclicos de horas, demonização, um pouco mais à frente a gente vê processos de criminalização, e aí eu vou lembrar do Alan Turing, que é um gay que descobriu aí o computador, né, que ele foi criminalizado, foi obrigado a passar por terapias de tentativa de reversão da sua sexualidade, sofreu processo de castração química compulsória e só recentemente teve o perdão real lá na Inglaterra. Então, esse processo de criminalização das nossas existências geraram muita violência. O Renan pesquisa isso na ditadura, quando haviam operações policiais para caçar travestis, literalmente. E assassinar e desaparecer. Mas não só, tinham outras formas que eu falo sempre quando eu vou dar palestra sobre o manicômio de Barbacena, o Holocausto de Barbacena, que era para onde que eram levadas mulheres histéricas, ou seja, mulheres que não se dobravam ao marido, ao patriarcado, e iam jogadas para lá para morrer. Então, nós temos esses outros processos que partem também de uma criminalização que leva à patologização. E aí, essa patologização que está presente até hoje. Em 1990, o CID-4, CID-5, aliás, desculpe se eu estiver confuso, não sei se é o 4 ou 5 agora, porque é uma coisa que a gente não debate muito a fundo no dia a dia, mas quando a homossexualidade é retirada, é o mesmo momento em que a transgeneridade é colocada, né, nesse processo. E eu acho que, desde então, essa engenharia de patologizar, criminalizar e demonizar, ela se aglutina com esse processo de institucionalização de uma política que quer impor uma religião dentro de país. A gente está caminhando para, talvez, em um breve momento, se tornar um Islã cristão no Brasil. Não tenho nenhum tipo de ressalva em falar isso. Eu acho que a gente precisa, inclusive, pensar muito delicadamente sobre os caminhos que a nossa política está tomando. Existir uma bancada fundamentalista na Câmara é um sinal gravíssimo disso. Existir um complexo religioso de traficantes milicianos religiosos no Rio de Janeiro é um caminho para isso. As extremas patrulhas da sexualidade, da corporalidade, da interferência na economia, na interferência, enfim, em todo o campo político, social, econômico e pessoal, é um caminho para que isso aconteça. A própria história, né, da volta desses costumes que são muito fechados para as mulheres no Oriente Médio, a gente vê que foi também um processo que não era assim em um outro momento e passou a ser. Então, se nós não estivermos atentos e atentas, a gente vai acabar chegando nesse momento. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu acredito em mudanças, eu sou ativista, sou pesquisadora, eu vivo a minha travestilidade, a travestilidade é o que me permite ser, como eu disse, fazer, e eu acredito que é através de um olhar travestilizante, travestilizador, enfim, mas também feminista, mas também antirracista, que a gente vai conseguir produzir, inclusive, uma religião que saia, se desloque da raiz e da origem do ódio e realmente possa proporcionar que sejam gerados outros arranjos. E aí, se é família que a gente vai chamar, que seja de família, mas se são de coletividades, que a gente já faz isso, né? Eu tenho uma crítica sobre quanto a gente discute, às vezes, a solidão de mulheres negras. Eu sou uma mulher trans negra, embora tenha a pele clara, que a gente fala muito sobre uma solidão, mas acaba caindo, às vezes, na questão do afeto com o outro homem. Porque, assim, sozinha mesmo eu nunca estou. Eu estou sempre com as outras travas, estou sempre com as sapas, estou sempre em vários espaços, buscando, inclusive, esse lugar de chão, de coletividade, de construção de famílias, embora sejam famílias que, às vezes, não estejam no nosso dia a dia. Bom, eu acho que é isso para a gente pensar, e a última frase que eu queria dizer é: o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Muitas vezes no sentido de fazer com que a gente possa atender, que esse Deus, aliás, possa atender quais são os anseios, os desejos que a gente quer. Isso também para a gente refletir mais à frente, no decorrer do dia, enfim, só não me joguem pedras. Está todo mundo aqui pensando em tudo que você trouxe. Acho que você trouxe um apanhado que é muito bacana, de além de mostrar, né, e examinar esse pilar que é a família, o ideal de família heteronormativo, cispatriarcal, etc., e também do outro pilar do fundamentalismo religioso, é trazer esses outros poderes, instituições, discursos, que são médicos, que são do campo jurídico, né, que são também religiosos, mas como eles se embrenham, né, em produzir essa patologização, a criminalização, legitimar a perseguição, naturalizar a estigmatização das nossas identidades, dos nossos modos de vida, né? Então, acho que é bem bacana para trazer essa lente mais ampla também, que mostra essas intersecções. E agora eu já passo para o Lucas Bulgarelli. Bom, em primeiro lugar, agradecer o Gucci, agradecer a organização desse espaço. Eu fiquei pensando muito, assim, né, desde a pandemia, o quanto que a gente
quer voltar a se olhar, a estar junto, né? E o quanto que esse debate, para mim, em específico, sempre gritou muito a palavra acolhimento. Não só essa definição rápida de acolhimento, mas o quanto que pensar religiões, pensar vivências, histórias LGBTQIA+, é pensar a construção de lugares que talvez ainda não estejam construídos, lugares que precisam ser construídos pelas nossas presenças, né? Então, eu acho muito bacana também o fato de como a gente está disposto, o cuidado que vocês tiveram com todo esse ambiente. Eu acho que essa forma ela me traz muito de acolhimento, né? Eu acho que a gente está falando sobre isso em algum sentido. E, bem, quando o Gucci me convidou para esse debate, eu pensei de uma forma muito racional. Eu falei, bom, eu coordenei uma pesquisa sobre terapias de conversão, eu faço um doutorado sobre ideologia de gênero, eu acho que eu vou por aí, tá fácil, né? Mas antropólogo gosta de falar um pouco sobre si, apesar de eu não falar muito sobre mim em palestras, em falas. Eu falei, cara, eu acho que tem uma outra entrada para poder fazer esse debate, que é falar um pouco sobre mim, né? E aí eu começo a pensar muito sobre como esse debate me afeta, né? Bruna disse agora há pouco algo que eu estava pensando ao vir para cá, né? Como que a LGBTI+fobia me privou de Deus, em certo sentido. O quanto que eu fiz uma escolha por não professar uma fé em razão dessa LGBTI+fobia, né? E aí, a partir disso, então, a gente começa a pensar muito sobre... eu mesmo comecei a pensar muito sobre o meu lugar nessas pesquisas que eu coordenei, na minha própria pesquisa de doutorado. Tem um antropólogo chamado James Clifford que fala da ficção etnográfica. E eu falei, que ficção etnográfica mais tosca que eu criei para mim mesmo, né? Como se eu não tivesse nenhuma relação com a religião. Como se a religião fosse algo que eu pudesse simplesmente olhar ali de longe e falar, olha como ela é agressiva com a gente, olha como ela nos fere, mas não como se ela me afetasse, né? E, a partir disso, eu comecei a pensar o que significa, né, esse afastamento com Deus, o que significa você tomar esse caminho, né? A Angélica ainda falava um pouco sobre isso, pessoas, né, que são religiosas, mas que talvez não sejam progressistas, e pessoas progressistas que não sejam religiosas, e como que esse é um lugar que a gente ocupa, eu acho, né, Bruna, Renan, me corrija se eu estiver errado, a gente ocupa porque é um lugar de sobrevivência, né, um lugar onde você fala aqui, né, Bruna falou isso agora há pouco, aqui eu não preciso mais lidar com essa violência, porque eu escolhi talvez um caminho onde eu não sou religioso, onde eu não preciso lidar com essa treta toda, né? E aí eu me vejo às vias de duas pesquisas, a minha pesquisa de doutorado e uma pesquisa que eu fiz no ano passado, que a gente conversa com o Cris, conversa com o Bob, conversa com alguns de vocês, e eu falo, não, mas calma, tem uma galera aí, né? Eu acho que tem uma galera aí que foi por um caminho diferente, uma galera que falou, não, eu vou ter a coragem de ser LGBTI+, e ser cristão. E aí eu falei, putz, isso me pegou um pouco, né? Isso me deu um nó na cabeça, porque eu falei, como que essas pessoas têm essa coragem que eu não tive, né? Bruna ainda estava falando sobre, enfim, todo esse papel repressor que a Igreja Católica simboliza. Ontem ainda estava brincando com o Gucci, eu cheguei agora de manhã de uma viagem, estava no México ontem, tive um dia só de passeio, assim, um dia livre, e aí fui para um templo maior, que é basicamente uma construção asteca que foi destruída, e em cima dela construída uma igreja católica, né, uma catedral. E naquela muvuca de turistas, e eu em um dia tentando me entender ali, e tendo um debate amanhã, né, hoje de manhã no caso, sobre ser LGBTI+, e ser cristão, eu falei, gente, eu acho que esse é um excelente exemplo do que foi a minha própria vida, de como que a igreja ela destruiu uma fé, construiu outra em cima, e como ela não faz isso com tantas e tantos de nós, né? Fez comigo, por exemplo, né? Eu acho que essa é uma imagem que me trouxe muito forte. E, bem, eu comecei a pensar um pouco sobre essa coragem, né? E comecei a pensar um pouco sobre algo que Cris disse, bem, não preciso dizer nada sobre Cris, que é uma... Né, eu ainda pensava, caramba, eu estou num debate com Cris, o que mais a gente tem para poder dizer? Não, mas porque é importante, Cris, eu acho que é importante reconhecer a tua importância nisso, o quanto eu aprendi contigo nisso, já que estamos nesses reconhecimentos, né? E, em dado momento, eu comecei a pensar bastante algo que Cris trouxe, né? E que foi importante para a nossa pesquisa, foi importante para poder entender o que estava em jogo, que é o poder da figura de Deus, né?
quando você acredita, e se você acredita num Deus, é muito difícil você contrariar algo que esteja atrelado a essa noção. A pesquisa que a gente fez, de certo modo, tentava entender como que as terapias de conversão aconteciam no Brasil, né? Pensando muito sobre a possibilidade de haver um formato, talvez aquele formato mais pray away, né? Para quem assistiu, quer dizer, aquele formato em que você pega a criança, teu filho, tua filha, bota na parte de trás do carro, leva para um acampamento, e ali ele vai sofrer algumas punições, e ele vai até chegar um momento em que ele vai ser levado a acreditar que ele não é LGBT. E aqui no Brasil a gente mapeou nessa pesquisa 26 formas, né, em que as terapias de conversão estavam acontecendo. Mas para a gente poder chegar nesse lugar, a gente fez um pequeno questionário e lançou numa base de dados de pessoas LGBTI+, uma base de contatos. O questionário basicamente perguntava se a pessoa já havia sofrido. E ali, a segunda pergunta era uma pergunta muito inocente de início, que era: foi voluntário ou você foi obrigado, né, a ir a essa terapia? A gente fez essa pergunta talvez até sem entender o tamanho da potência que essa pergunta tinha. Porque, na verdade, a maioria das pessoas que nos responderam, e a gente teve em 1 hora mais de 200 respostas, o que para mim já foi chocante. Eu falei, nossa, é um fenômeno muito, mas muito maior do que eu estou imaginando. A maior parte das respostas as pessoas marcaram: eu fui voluntariamente. E aí eu falei, tá, então a gente tem um negócio muito maior para poder lidar. Porque o que é esse voluntário, né? E a pesquisa vai exatamente por esse caminho, de entender que, diferentemente daquele, né, do Pray Away, ou de uma certa noção comum que a gente possa ter do que é uma terapia de conversão, as pessoas vão porque elas não querem e elas não precisam contrariar um Deus que elas amam e que as ama. Então, elas foram, e cada uma delas, né, passa por esse processo na busca por Deus. Na busca que eu, por exemplo, neguei. Na busca em que eu falei, eu não vou buscar esse Deus, eu vou resolver a minha vida de outro jeito. Eu vou conectar os pontos de uma outra forma. Mas essas pessoas foram. E tudo o que elas queriam era serem aceitas por esse Deus. Então, era algo muito mais complicado do que simplesmente dizer que pegaram algumas crianças e tentaram manipular elas. Porque elas tinham uma agência grande o suficiente para poder falar, não, eu estou tentando escolher, eu estou tentando discernir, eu estou tentando fazer com que isso faça sentido, não só para mim, mas para o círculo de pessoas que convivem comigo, com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó. E foi no meio desse caminho que a gente começou a entender que aquilo que a gente chamava de voluntário, na verdade, era algo um pouco mais complexo do que simplesmente a gente falar que essa é uma violência. Sim, essa é uma violência, né? Essa não é uma violência que acontece só no Brasil, né? Eu acho que, inclusive em termos de lutas LGBTQIA+, algo que nos unifica enquanto América Latina, mas não só, tem sido as terapias de conversão, tem sido o peso que isso tem tomado nos países latino-americanos e como que a gente ainda se esforça para poder entender como fazer frente a tudo isso. E, para mim, uma das maiores dificuldades, e talvez responder a raiz da LGBTfobia seja isso. Eu estou lutando contra Deus nesse momento. Se eu estou tentando tirar alguém de uma terapia de conversão, quem está do outro lado é uma figura muito mais potente do que qualquer discurso meu, do que qualquer discurso que eu possa ter. Porque, no fim das contas, eu não estou simplesmente lutando contra a Igreja Católica, contra a Igreja Evangélica, eu estou lutando contra algo que poderia até fazer parte de mim, né? Algo que poderia me pertencer, algo que acolhe, né? Algo que deveria amar, algo que deveria amar independentemente de, né? Não, sem os apesares, né? E aí eu comecei a entender, então, que esse é um lugar talvez muito mais simbiótico, né? Quando o Cris fala, e aprendi muito com o Cris sobre isso, desse não lugar, né, de ser LGBTI+, de ser católico, eu falo, e a partir disso eu fico pensando, como que a gente consegue fazer frente aí a essa violência, então, né? E aí eu caio para algo que talvez Gucci trouxe logo no começo, que é a moral. Eu acho que a moral ela nos atrapalha muito nesse sentido. Porque se há um argumento religioso que nos coloca como a parte má, né,
ao contrário da parte boa, da parte sagrada, se nós somos o profano daquilo que é um sagrado, a gente talvez recorre ao mesmo argumento quando vai fazer frente a tudo isso, né? A gente fala, não, o problema são esses católicos, o problema são esses evangélicos, né? Aí está o problema. Quando, na verdade, aquela mãe, aquele pai, só quer amar um filho. E o amor para aquela mãe e para aquele pai também é não deixar aquele filho ser LGBT. Porque isso foi ensinado para essa mãe e para esse pai. Esse é o amor. Esse é o amor na mais pura essência dessa mãe e desse pai. Então, simplesmente moralizar o debate talvez seja insuficiente para a gente hoje. A gente precisa adentrar por um outro caminho, que não seja simplesmente de nos entender o bem, porque isso só não basta, né? O bem, ele pode estar em todo lugar, né? E o mal, por sua consequência, também. 4 intervenções aqui que fizeram uma bela abertura já desse dia de trocas e de reflexões, e acho que nos ajudam a entender essas instituições, né, tanto da família como da religião, não como esses lugares estáticos e demarcados por raízes que são naturais, ou seja, esses espaços que deviam ser de acolhimento, de cuidado, de afeto, de amor, e que são, na verdade, muitas vezes os espaços de violência, de agressão, de expulsão, de rejeição, mas entender que, na verdade, essas raízes elas são processos históricos, né, de produção desses lugares, desses espaços, da maneira como eles, muitas vezes, ainda se colocam hoje, nessa aparente, né, contradição, como trouxe aqui o Bulga, que, na verdade, muitas vezes em outros sentidos também, de aproximação e da possibilidade de disputa. Acho que todas as falas mostraram isso, né, a importância, e, como o Bulga aqui, eu acho que eu também sou desses que e como a Bruna, né? Acho que a gente ficou desse lado aqui, não foi consciente. Foi uma bancada de pessoas que se afastaram tanto de religião. Eu estudei em colégio católico, né? E fui me afastando cada vez mais, quanto mais me descobria como um homem gay, né? Fui me afastando mais da família e da religião nesse processo de descoberta de mim, de poder me assumir, me construir, né? Me identificar. Então, acho que essa é uma história muito comum, que, como chamou a atenção aqui o Bulga, e é muito bacana a gente poder ter perspectivas de reconstrução desses laços, porque a transformação desse país, a reconstrução desse país, dos nossos laços, das nossas comunidades, sem dúvida nenhuma, vai ter que dialogar com fé, com religião e com liberdades, né? Como disse Bruna, porque são universos comuns aí para a gente construir. Ouvindo vocês, eu fiquei pensando um pouco sobre essas pessoas que não têm como se afastar da religião ou de suas comunidades, né? A gente tem um país muito diverso, então a gente tem essa dimensão também de pessoas que a comunidade eclesial ela acaba sendo o único espaço de sociabilidade, o único espaço de que ela constrói sua identidade, ela tem sua pertença ali, né? Então a família e a comunidade de fé acaba se misturando muito, né? Então, quais estratégias a gente pode pensar para também ajudar essas pessoas que não podem fazer uma migração por conta do gênero, da sexualidade, e precisam continuar nesses espaços e, muitas vezes, sem referência. E outro comentário muito rápido que eu queria fazer, ouvindo a Angélica, eu fiquei pensando que esse projeto fundamentalista ele atua com uma intersecção de opressões. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E aí eu estou pensando, aqui no caso do Brasil, essa questão da dimensão racial. Acho que a Angélica trouxe ataques a terreiros, a gente está falando de racismo religioso. Você trouxe a primeira travesti, né, o caso de transfobia no Brasil, é negra. Então, assim, também não perder essa dimensão racial aqui nesse debate, nas outras mesas. Antes mesmo de eu me entender como uma pessoa negra e LGBT, eu sofria racismo e LGBTfobia nos espaços eclesiais, né? Eu não entendia muito bem, mas não tinha uma hierarquia. As coisas aconteciam ao mesmo tempo, né? Então, também pensar um pouco nessa LGBTfobia, mas também com essa dimensão racial num país bem marcado com racismo, né? Eu fiquei pensando o quanto a gente fala sobre, né, a raiz do discurso fundamentalista e o quanto a gente falou de um contexto de contradição, né? E aí o quanto talvez a gente pode pensar a contradição como uma coisa positiva, né? Como um espaço de possibilidade de existência, né?
eu fiquei pensando, o Estado não nos quis. Talvez o Estado não nos queira, né? Mas a gente não desistiu do Estado. A gente falou, não, vou disputar o Estado, né? As Forças Armadas não nos querem, mas eu vou disputar as Forças Armadas. Mesmo sendo, por si mesmo, uma estrutura militar, opressora, insalvável, né? A gente vai disputar. E eu acho que a religião é esse ponto de contradição. E eu acho que o quanto a gente olha para essa possibilidade, a fé pode ser, sim, ou a igreja pode ser, sim, um espaço por si só opressor, mas eu vou disputar porque eu tenho direito, porque eu posso. E aí eu acho que eu queria perguntar para o lado de lá, você fez essa separação, né, Renan? Para o lado de lá, assim, eu queria ouvir de vocês, assim, o quanto... Bom, vocês vão me conhecer daqui a pouco, mas eu sou Bob, sou pastor, sou gay, acaso, enfim, né? Mas às vezes não percebe, né? Mas, e aí eu acho que a minha questão é assim, só para saber assim, o quanto eu gostei muito da emoção de vocês. Eu quero falar sobre o conteúdo, eu falei da coisa da hermenêutica, da disputa da contradição, mas eu gostei muito do brilho no olho de vocês. Eu gostei muito mesmo, assim, inclusive seu, Renan, mesmo mediando, assim. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, o quanto a gente olha, por exemplo, para a Erika Hilton, né, para as deputadas trans e fala, isso não é uma contradição, isso é um direito, né? A Erika fala sobre isso, eu vou ocupar esse espaço, essa casa legislativa, e cada vez mais trans, né? O quanto eu olho para uma travesti que é militar, né? E a gente tem a Major Renata também, né, fazendo esse trabalho. O quanto a gente fala, não, isso não é uma contradição, isso é lindo, e o quanto eu gostaria de saber, assim, como vocês se sentem com essa nossa contradição. Eu sou gay, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou pentecostal, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim. Não, eu ainda fiquei pensando, eu falei, cara, faz tempo que eu não faço uma fala tão espontânea assim, né? Eu acho que é muito mais confortável a gente vir com um scriptzinho, né? E já saber aonde vai dar e onde a coisa vai chegar. Mas eu acho que o debate realmente me chamou a um lugar de uma certa instabilidade, de me botar num lugar de insegurança que há muito tempo mesmo eu não ficava. Porque eu acho que esse é um debate que nos afeta diretamente, né? Retomando um pouco, o Bob perguntou isso há pouco, né? Eu acho que se fazer militante LGBT, pelo menos da forma como eu me fiz, é uma construção que passou por negar Deus, né? Então, com isso tudo vem uma forma talvez fácil de lidar com isso, né? Porque eu tenho a concretude do quanto esse Deus me oprimiu e do quanto esse Deus oprimiu os demais, né? Quanto ele oprime ainda e continua oprimindo quem chega nesse mundo e se assume LGBTI+. Mas não é Deus propriamente quem está oprimindo, né? Quem está oprimindo são as pessoas que usam desse nome de Deus para poder produzir um Deus que constrói esse tipo de relação. Então, quando eu me vi, né, pela primeira vez, e isso é muito interessante também, se ver pela primeira vez com católicos LGBT como se eles não existissem desde a mais tenra idade, como se eu não tivesse sido um católico LGBT, de certo modo, né, esvaziado, de certo modo não completado. Eu não cheguei até lá, né? Eu terminei antes. E isso me faz pensar, né? Caramba, que lugar é esse? Porque esse é um lugar, e volto a dizer, de extrema coragem, que é justamente o dessa disputa, né? Eu acho, talvez, Bob, que quando a gente pensa o Congresso, e o exemplo de Érica que você trouxe, quando você pensa as Forças Armadas, e aqui a gente está com Bruna, que pode dizer isso muito bem, eu acho que, talvez, por maiores e mais duras que sejam essas instituições, elas ainda são um pouco mais fáceis de lidar do que a instituição religiosa. Porque Deus e a religião produzem muitos significados, né? E significados que nos tocam de diferentes formas. Então, não tem como eu não pensar a minha infância, minha adolescência, sem as idas à igreja e sem esse sentimento misto de querer estar lá pertencendo e, ao mesmo tempo, pensar, para eu poder ser eu preciso estar em outro lugar, eu preciso estar fora daqui, né? Então, essa incompatibilidade você chamou atenção para isso, né? Para essa incongruência, para essa, né? para a potência que vem justamente dessa incongruência. Eu acho que é isso que precisa ser explorado, né? Eu acho que isso que cabe, e aí eu falo de um lugar, talvez de uma militância pouco afeita à religião,
cabe ser explorado por essa militância. Qual lugar que a militância LGBT constrói para pessoas LGBTs de fé, né? Eu acho que esse é o tamanho da complexidade do debate, porque, né, se a gente produz uma parada LGBTI+, onde a gente coloca uma travesti, né, na cruz, e isso para a gente produz uma série de significados de rejeição ao ódio que nos afeta, como que isso dialoga com as pessoas? Como que isso faz pertencer àqueles que, né, não veem como eu, mas, ao mesmo tempo, veem como eu? Porque não professam, quer dizer, são religiosos diferentes de mim, mas, ao mesmo tempo, produzem uma crítica à religião muito parecida com a minha, né? Então, eu acho que esse ponto de contato, que é o ponto de contato que eu passo a pensar muito desde que comecei a estudar um pouco mais essas contradições, né? Quer dizer, como que a gente consegue fazer diferente daquilo que foi feito conosco, né? Como que eu consigo produzir um espaço de acolhimento, e por isso que eu bati tanto na tecla do acolhimento, que seja diferente, né, desse espaço de exclusão ao qual nós somos submetidos. E aí eu acho que há um campo realmente de uma incógnita, né, na minha cabeça. Assim, eu acho que a gente precisa ainda, e aí por isso que ouvir Verônica, ouvir, né, Angélica, desculpa, ouvir Cris, o outro lado, né, do nosso debate, é poder produzir essas pontes, né? É saber que essas pontes já estão sendo produzidas, é saber que elas precisam agora ser ampliadas, talvez, né? E é onde o debate me toca mais, né? Eu acho que a gente, de certo modo, senta num lugar que não é simples conforto, né, mas é de um lugar de escolhas que precisam ser feitas para você poder combater a LGBTfobia, e quanto Deus e a religião atravessam essa LGBTfobia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente se contentar com essa noção de que Deus é LGBTfóbico, de que a religião é LGBTfóbica, quando ela não é, né? Quando ela pode não ser, quando ela pode ser disputada. Sobre contradição, nós somos a própria contradição em vida, em carne, osso, silicone, tudo, né? Então, eu acho que o fato de nós entendermos a potência de sermos contradição é o que faz a gente querer disputar essas outras instituições, né? Eu me pergunto sempre que eu vou refletir sobre religião se eu preciso de uma religião para existir enquanto ser humano. E eu não estou falando de fé. Estou falando de religião, de instituição, de templo, de todo esse simbolismo. Então, essa é uma pergunta que eu usaria para tentar te responder. Sim, né? Por exemplo, hoje nós precisamos de ter representantes no parlamento para disputar, inclusive, e defender os nossos direitos. Eu, enquanto pessoa que abri mão, em um determinado momento, da minha identidade, da minha família, da minha religião, e que fui, e é isso que talvez seja a maior contradição, acolhida nas Forças Armadas, que se tornou a minha mãe, que proporcionou uma mudança de vida, um salto que eu jamais conseguiria imaginar quando eu saio do Ceará e vou para o Rio de Janeiro, com 17 anos, sou acolhida daquele espaço e, a Marinha se torna a minha mãe. A Marinha me formou enquanto pessoa. E assim, eu imagino que para muita gente deve ser assim, nossa, que absurdo uma travesti estar falando isso. Mas é disso que a gente está falando quando a gente está fazendo a disputa da religião e etc. Não que eu acredite que eu vá mudar, fazer uma mudança estrutural nas Forças Armadas, etc. Mas eu acredito que é super possível, sobretudo pensando que ela é uma instituição de Estado e que, a depender de como o Estado vai estar organizado, ela vai assimilar. Eu faço um paralelo, e não estou defendendo a Marinha nem as instituições das Forças Armadas, mas eu faço um paralelo que é como se as instituições militares fossem os pitbulls. E aí eu gosto muito desse exemplo, porque o pitbull ele é tido por muita gente como um animal violento, que ele vai atacar, que ele vai fazer, e a ditadura, as Forças Armadas foram usadas como pitbulls. Mas tem outras pessoas que têm pitbulls que são super amáveis, é super comum ver vídeo na internet dos bichos de barriga para cima e você fazendo. Então, eu acho que talvez, assim como a religião, o que nós deixamos enquanto campo progressista foi de disputar essa instituição e realmente fazer ou proporcionar a possibilidade de mudanças estruturais dentro daquele lugar que é produtor e reprodutor de masculinidade tóxica e etc. E etc. Então, eu acho que a contradição talvez também seja a nossa maior potência, porque eu acho que é a partir da contradição que a gente vai buscar saídas. E aí saídas para dizer se eu preciso ou não ter uma religião. Não tenho essa resposta ainda. Mas, assim, para dizer a vocês, recentemente, em março desse ano, eu perdi meu irmão, de 35 anos, em um acidente. Ele é delegado de polícia civil e teve um disparo involuntário da arma, não foi nenhum acidente. E aí eu tinha 25 anos que eu não ia na casa dos meus pais,
porque eu fui a rejeitada. Na minha perspectiva, eu fui rejeitada, né? Eu também não me coloco nesse lugar de que eu sou coitado, mas eu também absorvi esse lugar. Se esse lugar não é para mim, beijos. E aí, meu irmão morreu, chegou uma ligação, no outro dia eu estava embarcando para Fortaleza. Tipo, voltar, tieta, só que não rica e poderosa no carrão importado. Eu voltei toda ferrada, de luto, porque tinha perdido meu irmão que eu não via há anos, há mais de 10 anos que eu não via meu irmão, e para chegar lá, e tipo, quem volta não é a Bruna, ativista, militante, etc., militar, etc. É o filho que tinha saído, anos atrás. E aí, além de todo o luto, um velório na Igreja Assembleia de Deus, com mais de 1.500 pessoas, as pessoas perguntando à minha mãe, cadê o seu filho que foi embora para o Rio de Janeiro? E minha mãe com o filho no caixão, e minha mãe tinha que... fazia só assim. Né? Então, aquele ambiente, aliás, me fez compreender uma coisa extremamente importante para a minha mãe. Primeiro, que aquela é a família real dela. A família dela não somos nós, marido e filhos. Até porque ela é a cuidadora, então ela carrega a gente. Lá não. Lá é a família que a acolheu. Então, eu entendi todos os olhares, toda a curiosidade, embora tivesse um morto na nossa frente, e era meu irmão, mas eu entendi que aquelas pessoas são as responsáveis pela vida da minha mãe, nesse período de afastamento, de luto, de que meu irmão vai embora para o Paraná, de que eu sou expulso e venho para o Rio de Janeiro, de que ela está sozinha com o marido agora, depois de 48 anos de casada, pela primeira vez, porque todos os filhos saíram agora, o último saiu em dezembro do ano passado. Então, eu entendi o sentido de comunidade, e estou falando isso para responder ao que ele falou, né? Como que a gente chega e disputa esses lugares em outros campos que, às vezes, de verdade, a gente não está, e que são acolhidos e que torna ali quase uma codependência, né? Porque eu preciso daquele lugar, porque aquele lugar, na pandemia, quem me distribuiu cesta básica, é de que onde vai ter uma outra bichinha que a gente cresceu junto e a gente canta no coral junto, porque aquele lugar é um lugar confortável para a gente estar. De onde que a gente, então, pode pensar em fazer essa disputa de forma mais estruturada no campo progressista. Porque eu acho que pessoas que são religiosas, que assumem enquanto religiosas, e eu acho que a direita fala isso para a gente, toda hora ela alerta isso, né? Porque comunista odeia cristão, odeia religioso. E a gente ter pessoas que são cristãs e são religiosas no campo progressista, a gente está dizendo que não. Na verdade, a gente precisa, inclusive, que o campo progressista dê atenção a figuras como vocês, que estão pesquisando, que são líderes religiosos, né? Você que é pastor, ela que é pastora, que está na guarda, enfim, para dizer assim, da onde que a gente pode extrair estratégias para que o campo progressista deixe de ser visto como avesso à religião, antagônico, contrário, ou que atue contrário à religião, embora a gente precise aparar as arestas de como que a religião tem sido instrumentalizada. Primeiro, essa questão, né, que o Jefferson coloca, e também a Patrícia e algumas outras falas aqui, que é esse ponto desse acolhimento, né? Como que a gente lida com isso? Se para muitos e muitas é o único espaço de sociabilidade, de lazer, né? Enfim, a igreja tem uma companheira da pesquisa, ela, na verdade, ela é do MST, aí a gente entrevistou as mulheres evangélicas do MST na pesquisa do Tricontinental, e uma companheira, numa das entrevistas, falou: a igreja é muita coisa. E essa frase assim, marcou muito, porque, de fato, a igreja é muita coisa. Boa, ruim, nesse discurso que é moral ou não, é tudo junto e misturado. Né? E aí eu acho que as pessoas que estão nesse espaço, que são LGBT, e precisam estar de alguma maneira, elas vão encontrar essa estratégia de sobrevivência. Mas eu acho que tem que ter um limite do nível da violência que essa pessoa vai suportar. Porque a gente sabe o quão difícil é mudar as estruturas das nossas igrejas, mudar as teologias das nossas igrejas, e, às vezes, a gente precisa ir para essas igrejas que já são, per si, acolhedoras, né? Que já são afirmativas, por uma questão de um cuidado pessoal. Então, acho que é o limite de saber até onde eu consigo lutar, né? Tensionando a minha igreja, as teologias, mas até onde eu aguento, porque eu também preciso ser cuidada. Eu também estou nesse papel de transformar, mas também de ser cuidada. E, muitas vezes, é tão violento que a gente não é cuidado. Né? Então, acho que passa por isso. E aí, uma outra questão,
disso, né? Como que a gente lida, seja os progressistas que estão em igrejas não acolhedoras, não abertas, ou outros movimentos, né? Tem uma teóloga chamada Rita Nakashima Brock, que ela vai pensar a dimensão do pecado. E o pecado não como essa coisa, né, cristã, você nasce, mas o pecado como uma marca social, o pecado como social. E que o pecado, e como nós progressistas entendemos o pecado, né? Ou a gente usa aquelas frases de efeito, né? Machismo é pecado, racismo é pecado, LGBTfobia é pecado. Mas o que a gente quer dizer com isso? A gente está querendo dizer, numa ótica punitivista, a gente vai reproduzir uma teologia punitivista, então essas pessoas merecem esse inferno teológico que existe? Ou pensar o pecado como algo social que precisa de cura, que precisa de transformação. E a transformação do viés social. Então, o machismo, o racismo, a LGBTfobia é pecado e a gente precisa curar a sociedade desse mal. A gente precisa ser agentes de transformação contra esse mal. Né? E aí, tem uma frase do Nietzsche, né, que ele fala, cuidado na luta contra o dragão, você não se transformar no dragão. Então, como que a gente, frente a uma violência, também enfrenta a violência sem reproduzir a violência? Tem que ser enfrentado, tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Mas como não se tornar igual? Exato. E aí, esse ponto que também o Jefferson coloca, né, do quanto o racismo está permeando tudo. Né? Se a gente vai olhar para as periferias, a gente falou muito de periferias, das igrejas evangélicas, quem é esse perfil? Né? A pesquisa Datafolha, de 2019, coloca o rosto evangélico, que é uma frase que foi e é reproduzida em muitos dos nossos textos, o rosto evangélico é de uma mulher preta, pobre, periférica. Não é os pastores midiáticos, brancos, raivosos, que destilam ódio. Então, é preciso, quando a gente fala, né, da questão do capitalismo, né, liberalismo, propriedade privada, quem é privado de tudo isso? Quem é a margem da margem? São essas mulheres evangélicas, que é a base da pirâmide, que vão encontrar nessas igrejas, que é muita coisa, esses espaços de suporte, de acolhida, de uma psicoterapia popular, né, de poder falar, de poder ser explorada na casa do patrão, da patroa, mas na igreja ela é a mulher de oração, que tem unção, que vai curar, que vai libertar ali, enfim. É muito importante não tirar mesmo, e obrigada por ter essa provocação, porque eu acho que ela permeia todos esses debates, tem que ter esse ponto do racismo, porque se a gente pensa, né, o extermínio da juventude negra, essa juventude negra também é LGBT. E também vai sofrer esse extermínio a partir desse lugar de LGBT, através, né, dessa pedra, desse fogo, né, enfim. Então, é muito importante essa questão que o Jefferson coloca. Estão na igreja. Uhum. E eu acho que esse ponto, né, da contradição, já para fechar, que o Bob coloca e outras aqui colocaram, eu gosto muito da categoria, né? O Renan comentou, o Lucas, a questão do não lugar que você menciona. Eu acho que a gente, enquanto LGBT, cristã, a gente está no entre lugar, né? Uma categoria do Homi Bhabha, que já jogando os pós-coloniais aqui para a gente na roda, que esse entre lugar, esse lugar fronteiriço, é o que o Bob coloca, é um espaço de potencialidades. É o espaço de criar novas narrativas, teologias, formas de ser, de se comportar, de ser cristão, cristã, de ser LGBT. Então, esse entre-lugar que a pessoa de fé cristã ou a pessoa de fé e ser LGBT é esse entre-lugar, é esse caminho assim que é à margem, é nebuloso, e se torna esse terceiro espaço. Né, um outro termo que ele usa, que o Homi Bhabha usa. Então, esse terceiro espaço ele é essa multiplicidade de vozes, de relacionalidades e de não saber,
que é um conceito chamado polidoxia. É a gente sair dessa coisa, o que é ortodoxia, o que é heresia. Não, a nossa própria tradição, né, tem 4 evangelhos na Bíblia cristã, e os 4 evangelhos têm perspectivas diferentes, parábolas diferentes, porque são testemunhos diferentes. E se na nossa própria Bíblia tem diversas formas de pensar, como numa tradição tão complexa. Ah, não, o batismo é assim, assado, Eucaristia, Santa Ceia. É muito para a gente reduzir. Cristianismo é isso, teologia é isso. Então, assumir a contradição, assumir o entre-lugar como potência criadora, como o Bob colocou, é muito importante para as nossas reexistências também. Eu queria começar dizendo, Bruno, eu lamento muito pela sua perda. Não sei nem que palavra usar aqui, impactante o que você conta. Essa cena, né, numa Assembleia de Deus lotada. Isso. Porque, no final das contas, nós, com as nossas... construímos as nossas militâncias e as nossas categorias e as nossas pesquisas e as nossas existências e os nossos encontros a partir de vidas muito concretas, né? A partir de vidas humanas. E nesses 15 anos que eu venho trabalhando com pessoas católicas LGBT, eu tenho escutado, né, começando a responder a pergunta do Jeff, que você tem umas ideias de resposta, eu tenho certeza. Como para muitos de nós, não é possível, simplesmente não é possível. Há algo nisso que a gente chama de religião, e eu tenho cada vez mais me convencido do quanto a palavra religião está se esvaziando de significado para servir para nomear tanta coisa diferente, que está começando a ficar muito difícil saber do que a gente está falando quando a gente está falando de religião. Para muitos de nós, há algo nesse saco de gato que a gente chama de religião que é indissociável de quem nós somos. Simplesmente não é uma opção, assim como não é uma opção para muitos de nós deixar de ser LGBT, QIA+, simplesmente não é uma opção. E não é só, é claro, existe a dimensão da sociabilidade, isso é crucial, existe a dimensão do quanto se encontra de apoio num mundo extremamente precarizado, do quanto se encontra de apoio, mas... Então, existe alguma coisa que a gente não sabe o que é a experiência do sagrado. E que é tão difícil de olhar, é tão difícil de pesquisar, é tão difícil de definir, mas existe alguma coisa que nos constitui como pessoas, que, para muitos de nós, é impossível de abrir mão, porque é a nossa experiência de sagrado. É algo que confere um profundo significado à vida, ao mundo, e que tem a ver com uma coisa que é fundamental tanto para a teologia quanto para a política, para as ciências políticas, que é a nossa capacidade de imaginar. É a nossa capacidade de imaginar alguma coisa de diferente desse mundo tão violento, desse mundo em que a gente tem tanto sofrimento, e que é a capacidade de imaginar que existem outros mundos, outros horizontes, outras possibilidades. E, então, tem algo nessa maçaroca que a gente chama de religião, que é encontrar uma razão para viver, porque a gente acredita que existe alguma coisa a mais. A gente acredita que é possível transformar. E, muitas vezes, isso assume a forma de um treco que a gente chama de Deus. E, justamente porque a gente confia nesse negócio, é que a gente trabalha e a gente luta e a gente continua vivo.
Porque a gente não pode se esquecer que, sim, existem monstruosidades feitas, monstruosidades, não tem outra palavra, feitas em nome de uma fé, em nome de uma religião. Existe tanta apropriação política ao longo de 2000 anos de história desse treco que a gente chama de cristianismo, e que, sei lá, se a gente pode falar de cristianismo há 2000 anos atrás e falar da mesma coisa, cristianismo em 2023... Existe tanta monstruosidade feita em nome disso, tanto uso político, tanto poder exercido em nome disso, mas existe também tanta sobrevivência. Existe também uma igreja da Irmandade dos Pretos em Salvador, em que a gente vê a quantidade de gente preta escravizada, trazida naquela violência absurda de África, e que foi encontrar, nesta forma, nessa estética, nessa imagem, foi encontrar alguma coisa que ajudou a chegar até aqui. E é doido, é contraditório, mas tantos de nós estamos aqui hoje por isso, não apesar disso. Tantos de nós sobrevivemos a tanta coisa, porque a gente, em algum momento, foi capaz de dizer: esse Deus não é o meu Deus. A experiência que eu tenho de Deus, a experiência que eu tenho de sagrado na minha vida é outra coisa. E isso me ajuda a continuar. Eu me tornei pesquisadora porque um dia eu me deparei com um comentário num blog do Tony Góes, que fez uma postagem falando sobre o trabalho que a Diversidade Católica fazia em 2011, em plena crise do banimento da escola sem homofobia, quando a gente estava se deparando pela primeira vez com muita força com esse fenômeno do que a gente chama de bancada evangélica, e o Tony Góes fez uma postagem falando do Diversidade Católica do Rio de Janeiro. E chuva de comentários, de todos os tipos, e um dos comentários de um sujeito, ele falava assim: cristão LGBT é que nem judeu nazista. Essas pessoas não sabem, elas acham que ser cristão é muito legal, mas elas não sabem que elas precisam de ajuda para deixar de ser cristãs. Foi por causa deste comentário que eu me tornei pesquisadora, porque eu falei: o que raio acontece? Que é a mesma lógica de você dizer: você acha que ser travesti é legal, mas você não sabe que isso te faz muito mal, você precisa de ajuda para deixar de ser travesti, ou viado, ou sapatão, ou seja o que for. É a mesma lógica de dizer: eu sei mais sobre quem você é do que você mesma, do que você mesmo. E eu vou te ajudar a ser a pessoa certa, a pessoa que você deve ser, para você ficar legal. Então, assim, acho que é um pouco disso que a gente fala quando a gente fala do cuidado que a gente precisa ter quando a gente debocha do Jesus na goiabeira. Quando a gente debocha da Michele, falando em línguas. Porque, no fim das contas, também tem isso que o Jeff trouxe, e que é fundamental, que foi um texto que a Camila Mantovani e a Raquel Daniel, que constroem a FEPLA, Frente Evangélica pela Legalização do Aborto, escreveram por ocasião daquela pesquisa do Datafolha em 2019, em que elas falaram sobre o quanto a nossa, e agora eu falo nossa, nós, progressistas, seja lá o que for essa entidade, o quanto a nossa dificuldade com o campo evangélico, especialmente, e com esse negócio que a gente agora chama de fundamentalistas e neopentecostais, seja lá o que isso queira dizer, porque isso também já cada vez quer dizer mais nada, elas escrevendo o quanto a nossa dificuldade com esse campo é a dificuldade de olhar para mulheres pretas, pobres, na periferia, sapateando e sendo possuídas, e trabalhando com uma religiosidade de possessão. E do que a gente está falando quando a gente fala os neopentecostais, os fundamentalistas? Que tem algo aí que, obviamente, é objeto da nossa luta e precisa ser combatido, mas de que forma? Demonizando de volta? Quais são as nossas estratégias? Qual é a nossa lógica? Onde é que está a nossa coerência? Quais são os nossos valores? Quais são os valores que estão... A gente... Na minha tese, eu escrevi uma sessão inspirada na Laila Bulugod sobre se nós precisamos ser salvos. Porque é isso que o cara fala. Assim, vocês não sabem que isso faz mal para vocês, vocês precisam deixar de ser, vocês precisam de ajuda. Então, assim...
Acho que essa fala inflamada, inspirada um pouco pela pergunta do Jeff, para fechar, bom, não, a gente não precisa ser salvo. E que formas a gente vai encontrar de trabalhar juntos? Que formas a gente vai encontrar de sermos ouvidos? Porque uma vez eu ouvi uma pergunta de um cara, o cara estava ouvindo a gente falar, um amigo de um amigo que estava fazendo aniversário, e o cara ouvindo a gente falar desse negócio de ser católico, LGBT, ele achou aquilo muito esquisito. E ele fez, do fundo do coração dele, a pergunta muito honesta. Ele perguntou, nossa, católico, LGBT, quem é que deixa vocês existirem? E que as pessoas ficaram indignadas, que pergunta é essa, não sei o que, ficaram ofendidíssimas. Eu falei, gente, que pergunta maravilhosa. Essa pergunta é a questão. Quem é que deixa a gente existir? Alerta de spoiler, ninguém deixa a gente existir. Aliás, a gente existe, apesar de ninguém deixar. A gente não precisa de autorização para existir, a gente já está aqui. É muito complicado, mas também é muito simples. A gente está aqui. A gente existe.